Fala pessoal, aqui é o Pedro da Mirro e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês como vocês podem criar um assistente pessoal integrado ao Mercado Livre que opere no WhatsApp e que você consiga interagir utilizando o ChatGPT. Então, são essas 3 integrações que o nosso sistema faz. Aqui está um exemplo que eu perguntei agora há pouco para ele. E bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu só vou te pedir 2 coisas. Se inscreve aí no canal, deixa um like. A gente vai estar deixando, tá, o código completo para vocês conseguirem acessar aí na descrição do vídeo. E lá também vai ter nossas redes, o nosso grupo, onde vocês podem tirar dúvidas. Mas bom, vamos lá. Antes de eu começar a quebrar aqui o código em etapas para vocês conseguirem colocar no contexto de vocês, gostaria de comentar que na Mirror a gente tem já uma solução que é o Market Guru e essa é como se fosse uma versão mais enxuta. Então, como se fosse um MVP do Market Guru. Ele funciona, opera bem, porém ele está integrado só ao Mercado Livre e também ele só integra uma conta por vez, diferente do Market Guru, que você pode ter múltiplas contas de um mesmo marketplace e fazer perguntas sobre elas em conjunto ou em separado, aí já vai depender da pergunta. Mas a última limitação aqui, até pela proposta do vídeo, que é fazer um tutorial e não um vídeo, sei lá, de horas, ele está interagindo apenas com a API do Mercado Livre relacionado a pedidos. Então, esse é o único endpoint que ele trabalha lá. Por conta disso, se você perguntar aqui sobre reclamações, perguntas, ele não vai saber responder. Ele vai saber responder mais coisas sobre faturamento, quantidade de pedidos, status dos pedidos, esse tipo de coisa. Os itens que estão tendo mais vendas. Bom, então eu vou estar deixando aí na descrição também o acesso do link no WhatsApp, caso vocês queiram utilizar aí o Market Guru. Nele vocês podem perguntar sobre qualquer recurso. Então, por exemplo, vocês podem perguntar do dia 8 ao dia 11 do mês passado, quais foram os pedidos ou produtos fulfillment que tiveram mais reclamações. Então, mesmo uma pergunta muito complexa, ele consegue quebrar em partes e te dar uma resposta final. Então, esse é só um exemplo, tá? Você pode perguntar basicamente qualquer coisa, de qualquer data, com qualquer filtro, que você conseguiria responder usando o site do Mercado Livre ou de outro marketplace. Nesse momento, né, a gente está aguardando a Amazon, mas já está quase integrado. Você pode fazer qualquer tipo de pergunta que ele vai saber responder, tá? Então, vamos lá. Para esse sistema funcionar, a gente precisa integrar com 3 APIs. APIs são interfaces que outros servidores criam para você conseguir interagir com eles com o seu próprio servidor, com o seu próprio código. Então, uma delas é a da ZAPI. Então, a gente, para se comunicar com o WhatsApp, vai usar essa API aí, que, assim, na minha busca, pelo menos, pareceu ser a mais popular, apareceu ali no topo do navegador. Queria até ressaltar, né? Caso vocês pensem em criar uma solução nesse sentido, no Market Guru a gente usa a API oficial do Facebook, do Meta. Porém, como o intuito aqui é o tutorial ficar um pouco mais simples e economizar tempo de vídeo, a API da Meta é muito mais demorada. Quem já integrou aí com ela sabe disso. Você tem que enviar documentos, esperar, preencher um monte de coisa. Para simplificar ao máximo, a gente está usando a ZAPI, tem outras também, como Evolution. E você vai ter que integrar também com a API da OpenAI e a API do Mercado Livre. Então, são essas os 3 sistemas externos que o nosso código utiliza para conseguir centralizar tudo nessa solução. Bom, vamos começar então pelo ZAPI. Então, você vai ter que ir aqui nesse site. Procurem no Google ZAPI, o site é app.z-api.io. Procurem no Google, assim, eu nem procurei por esse nome, eu só digitei API WhatsApp e já me apareceu esse.
criem a conta de vocês. Assim que vocês criarem a conta, vai aparecer uma telinha muito similar a essa aqui, ó. Então, você vai ter que dar um nome de instância. Vamos por teste. E vocês vão ter que... Aqui não está aparecendo, mas já nessa tela, se não me engano, já apareceu para... o código de barras para você conseguir conectar seu WhatsApp web. Então, você vai lá no seu celular, escaneia com o WhatsApp esse código de barras e aí, dessa forma, esse sistema ele consegue ter acesso às mensagens que chegam nesse número. Obviamente, você vai fazer com um número que não é o seu privado e as mensagens que são enviadas. Aqui tem um processo que é o seguinte. Vocês vão ter que usar alguma ferramenta que vai tornar o seu servidor local público, ou seja, outro site, outro sistema vai ter que acessar a network local sua, da sua rede privada aí, em uma porta específica. Para isso acontecer, por que ele vai ter que fazer isso, né? Porque você vai executar esse sistema aqui na porta 8080 e você precisa, nesse sistema, receber notificações de uma mensagem chegou, agora eu vou responder. Por conta disso, você pode ou já criar de uma vez esse sistema na nuvem, em algum domínio separado, e aí você coloca ali o endpoint desse domínio, ou mais simples ainda, né, que é uma solução que a gente costuma utilizar para desenvolver localmente antes de colocar algo em produção, o ngrok. Então o ngrok ele faz esse trabalho. Vamos voltar aqui. Então vocês vão aqui no site do ngrok, ngrok.com, vocês baixam essa solução e no local que vocês baixaram, por exemplo, aqui está no meu documentos. Então vocês vão digitar no terminal, estando na pasta documentos, ngrok http 8080. E aí aqui não vai dar porque ele já está executando, mas vai aparecer exatamente isso aqui. Como é que funciona isso? Ele basicamente tornou essa porta em específico da sua rede local privada pública, que é uma porta já assim própria para isso, tá? A porta 8080 é comum de ser desenvolvida para soluções. E com esse domínio aqui, uma pessoa, por exemplo, se você transferir esse domínio para um colega seu, uma pessoa que não está aí na sua casa, quando ele acessar no navegador, por exemplo, ele vai estar acessando essa aplicação que está rodando na porta 8080. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse domínio e vão colocar aqui, tanto ao enviar quanto ao receber. Só que não só isso. Se vocês forem ver aqui no nosso script, o endpoint que a gente está colocando para receber as mensagens é /webhook. Por conta disso, vocês digitam aqui no final /webhook e /webhook. Clique em salvar. E não esquece de autenticar o código de barras que estiver aparecendo aí. Quando vocês fizerem isso, algumas informações que vocês vão ter que pegar aqui e jogar no código para ele funcionar. Então, nesse momento, ele já consegue ver as mensagens que chegam e saem, mas o nosso script ele não tem as credenciais corretas ainda para fazer os envios das mensagens. Então, você vai precisar de algumas credenciais. Vamos voltar aqui no topo. São 3 credenciais: Instance Token, Instance ID e Client Token. Então, Instance Token é esse aqui. Então, você vai pegar o que estiver aparecendo aqui e colocar aqui. Instance ID é esse aqui. E Client Token, vocês vão pegar aqui na página de segurança. Aqui em Token de segurança vai ter um configurar agora. Tá aparecendo aqui o meu porque eu já configurei. É basicamente vocês clicarem e vai aparecer. Aí vocês copiam e colam aqui o Client Token. Feito isso, o ZAPI já está 100% pronto. Então o seu código já vai estar funcionando. Próximo passo, vocês também precisam pegar um token da OpenAI. Então, a OpenAI é a dona do GPT, né? E também do DALL-E para criação de imagem, do Sora para criação de vídeos. Tudo isso funciona em uma mesma API e vocês vão extrair esse token da seguinte forma. Então, vocês vão clicar aqui no site oficial deles, Start Building.
podem digitar no Google aí, API OpenAI. Aí, aqui em cima, quando vocês logarem, vocês clicam em Your Profile, User API Keys, e vocês vão ter que criar. Então, não vai vir criado por padrão. Vocês criam uma New Secret Key, copiam ela. Então, vou criar uma aqui com vocês, por exemplo. Teste YouTube Mercado Livre. Create Secret Key. Então, aqui, ó, ele me deu uma chave. Ele, inclusive, já copia ela. E você vai colar aqui, ó. Você pode colar, inclusive, entre aspas já. Espera que não copiou. O Ubuntu, às vezes, dá umas trolladas aqui. Pronto. Então, essa aqui é uma chave válida, que com certeza eu vou excluir antes de subir esse vídeo. E eu vou até deixar ela aqui. Então, não tem problema deixar por enquanto, não. Clica em Done. Então, por que disso, né? Para os leigos aí. Pessoa que, de repente, não conhece sobre a API ou nunca utilizou nada ali relacionado a API da OpenAI. Basicamente, a API da OpenAI, você é cobrado pelo uso. Então, os preços são muito, muito inferiores aos custos que você tem quando você paga mensalmente lá para acessar no chat web deles, por exemplo, que eu acho que é R$100 por mês, né? Então, você vai pagar, tipo, a cada 100 mensagens, 100 perguntas, mais ou menos, você paga metade de $1 por aí. Então, que no futuro vai, enfim. Então, aí vocês têm que ficar acompanhando isso também. No início vocês têm um crédito grátis, mas provavelmente eles vão pedir em algum momento para vocês cadastrarem um cartão de crédito. Mas vamos lá. Então eu coloquei, aqui eu estou usando o modelo GPT-4 ou Mini, que é um modelo mais barato, um custo-benefício muito melhor. Eu até acho que, assim, eu acho que não dá $0,5 sem mensagens. Eu acho que dá menos do que isso, para ser sincero, com o GPT-4 ou Mini, que ele é bem baratinho e muito eficiente. Mas, se vocês acharem que o modelo está alucinando um pouco nas respostas, não está tão eficiente, vocês podem colocar aqui só GPT-4 ou. Então, eu tiro o traço Mini. É um modelo mais caro, porém muito mais inteligente também. É aquele modelo que você tem acesso quando você paga. Então, ainda assim, tá, galera? Vocês podem procurar os custos lá na API depois. Mesmo o GPT-4o é muito barato, o custo por utilização. A gente está falando de realmente cada pergunta vale nem $0,01. Então, mas vamos lá. A OpenAI já está tudo pronto, a ZAPI também. A última coisa que falta é a gente integrar com o Mercado Livre. E aqui, uma informação relevante, tá? A gente vai utilizar o que a gente chama de banco de vetor. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes o que é um banco de vetores, como ele funciona, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e desnecessariamente complexo. O importante vocês saberem já está funcionando aqui, ele já está salvando e buscando as informações como se fosse um banco estruturado, porém a gente usa um banco de vetores em casos como esse, onde você quer integrar o modelo do ChatGPT com acesso muito grande, um volume enorme de informações. Vamos supor que sua loja tenha no total, sei lá, mais de 100 mil pedidos. E isso não inclui as reclamações, o tanto de perguntas, de anúncios. Então, é um volume muito grande de dados e todo modelo tem um limite de tokens. E mesmo se não tivesse, é muito caro você enviar mensagens muito grandes. Então, por conta disso, o banco de vetores é uma forma de tornar todo o processo mais eficiente. Então, você não vai esbarrar naquele limite de tokens, as mensagens vão ficar mais em conta para você e você vai conseguir responder com quase a mesma eficiência do que você tacar tudo isso para o modelo, isso nas situações que ele consegue receber tudo. Então, por exemplo, o limite do GPT-4o é de 1 milhão de tokens, se não me engano. Que dá aí umas 3.500 letras, que deve dar uns 40 páginas de um PDF. Ou, falando em pedidos aqui, cada pedido, o JSON de cada pedido na API deve ter em torno de 5 a 15 mil letras. Eu acho que é por aí. Então, por conta disso, a forma mais eficiente é utilizar banco de vetores mesmo, tá?
E como ele funciona? Bom, basicamente, quando o usuário ele faz uma pergunta, por exemplo, me dá o faturamento aí do último mês ou da última semana. Então, o banco de vetores é um banco de múltiplas dimensões e ele vai tentar posicionar um ponto dessa pergunta nessa matriz multidimensional e nesse ponto que ele colocar, ele vai ver quais pontos estão mais próximos. Com base nisso, ele sabe quais as informações mais relevantes ele tem que extrair para responder aquela pergunta. Ou seja, no nosso cenário, a gente está falando que ele não vai buscar tudo da sua loja toda vez que você fizer uma pergunta para saber responder. Até porque, igual eu falei, bateria é um limite. Eu sei que é um pouco complexo entender como isso funciona, mas vocês precisam entender que funciona. Então, vai dar certo. E a gente usa um banco de vetores chamado Chroma. Tem vários outros, tem o Pinecone, tem o Face, tem o DataStax, que é muito bom. E o Chroma, ele é o mais simples de todos, ele é open source, ele dá para rodar localmente sem muitos problemas. E vamos lá. Eu comentei sobre isso, mas vocês não vão ter que configurar isso, mas para vocês entenderem mesmo. Mas relacionado à API do Mercado Livre tem o seguinte. Então, vocês vão precisar do Access Token. Esse Access Token, a gente tem um vídeo bem rápido, bem direto ao ponto de como você consegue gerar ele para o Mercado Livre e para a Amazon também. Então, eu vou deixar aqui em cima um card para vocês clicarem para acessar esse vídeo, que esse Access Token é o que vai possibilitar o nosso sistema a basicamente buscar informações qualquer sobre sua loja. No caso aqui, a gente está buscando só pedidos, que esse é um sistema mais enxuto. Então, vamos voltar aqui. O que vocês vão fazer, tá? Aqui embaixo é onde o código começa. Então, para quem já entende de Python, tem esse if name igual a main. O código começa a ser executado logo na linha seguinte e ele vai chamando outros métodos em cadeia. Então, ele chama esse fetch orders aqui, ele chama esse appRun, que em tempo real ali, enquanto execução, vai chamar outros. Então, vocês vão ter que, na primeira vez, comentar essa última linha aqui, a 138, e deixar descomentada essas duas primeiras. Vocês colocam o token aqui que vocês geraram. Claro que a gente está sempre aqui, a gente está gravando versões um pouco mais simples para os tutoriais não ficarem muito complexos. Mas aqui, obviamente, você vai ter, né? Se você está pensando num sistema mais robusto, tokens em um banco de dados, e esse banco de dados vai ter uma rotina ali onde vai buscando essas informações. Vai ter um webhook com o Mercado Livre que vai recebendo e atualizando o banco de dados também. Mas para vocês já integrarem de uma forma mais rápida aqui e verem isso funcionando, peguem o token diretamente, colhem aqui e aí vocês vão colocar para executar o código. Então vamos clicar aqui em cima. Então aí ele vai começar a buscar os pedidos mais recentes aqui da sua loja e eu vou cancelar porque eu já fiz esse processo antes, ele vai demorar um pouquinho. Então, feito isso, vocês voltem aqui no código, na linha 138, e vocês põem para executar agora. Então, por que você já não deixa assim sempre, né? E aí, terminado aqui, ele vai executar. Porque aí vocês vão estar sempre executando essa rotina. Então, isso vai ficar um pouco custoso aí. Ficar sempre buscando na API, salvando do banco de vetores. Então, vamos separar em duas etapas. Essa você faz uma vez aqui nesse início. E, claro, no futuro você transforma isso num sistema com rotinas, com webhook, em algo que, assim como o Market Guru opera ali de forma completamente síncrona com cada vendedor que vai estar se integrando. Então, vamos lá. Coloco para executar aqui. E pronto. O servidor agora ele vai estar naquele domínio ali que a gente gerou, do ncroc, ele vai estar recebendo as mensagens do WhatsApp e fazendo todo o processo. Então, a última coisa que vocês vão precisar fazer, tá? Esqueci de comentar isso.
se você, né, é mais leigo, você vai precisar instalar o Python, obviamente. A gente está falando de script em Python. Aqui a gente está usando uma IDE, que é o VS Code. Também pode utilizar outro, como PyCharm. Eu estou supondo que se você chegou até aqui, provavelmente você já sabe esses dados. Mas, além disso, você tem que instalar algumas bibliotecas para conseguir clicar aqui e o código executar. Então, são elas OpenAI, LangChain e Flask. Como você instala isso? Com o Python instalado, vocês vão vir no terminal ou aqui no próprio IDE ou abrindo com Ctrl+Shift+C aqui, ó. Vocês podem abrir um CMD e tal. Vocês vão digitar pip install e o nome e o nome dessas bibliotecas aqui, OpenAI, pip install Flask, pip install LangChain. E se tiver alguma que aparecer aí e não estiver funcionando, o próprio terminal vai notificar o nome exato que vocês têm que escrever. Então, por exemplo, tá faltando pacote tal. Aí ele mesmo recomenda, escreva pip install tananã. Feito isso, vocês vão conseguir executar esse domínio aqui. Ele vai estar recebendo as mensagens como eu havia dito. Então, a gente vai conseguir testar. Vamos lá? Então, aqui eu já tinha feito uma pergunta antes, né? Eu vou fazer uma outra. Quanto faturei dos dias 12 ao dia 18 do dia? Dia 18. Vou até perguntar tipo, um pouco diferente, né? Quantos pedidos eu tive? Eu acho, tá? Que foi esse token. Ó, your account not your billing not active. Tá. Eu já imaginei que isso poderia rolar mesmo. O que aconteceu? Esse token que eu troquei ali em cima, que eu falei, vou deixar esse aqui mesmo, que eu tinha acabado de gerar, ele tá nessa conta. E essa conta, ela tem história. Não sei se nesse vídeo eu vou comentar sobre essa história aqui. Mas é uma conta que foi desabilitada, eu nem tava lembrando isso, tá? Eu tô gravando o vídeo aqui com vocês, eu tô lembrando. Então, esse token aqui, de fato, aqui, dessa forma, vai ser pego no meu arquivo .env, que eu só coloquei assim pra ninguém ter acesso, porque é algo que eu uso. Ele tá em uma outra conta. Aquela lá que eu gerei esse token agora, eu gerei um token, teve um custo muito alto, porque sem querer eu tava numa empresa que eles têm um volume absurdo de utilização de modelo, e veio, acho que em questão de 1 hora, veio uns R$600 de custo. Eu falei, foda-se essa conta aqui, um abraço. Então eu só tirei meu cartão e fui embora. E coloquei, né, e atualizei lá o cartão para o da empresa, que eu tava testando, acabei esquecendo lá na época. Então, agora vai funcionar, eu vou fazer a mesma pergunta aqui, ó. E aí ele já me pediu, ó, então você teve 2 pedidos, do dia 12 ao dia 18, que é justamente isso, tá? A informação tá correta. Então, galera, é isso. Novamente, a gente pretende soltar muito mais vídeos de muito mais soluções. Logo mais a gente vai soltar um vídeo aí sobre como você pode criar uma extensão, por exemplo, similar ali ao Avante Pro. Então, considere, se esse é um tema, né, que você curte, considere se inscrever e seguir a gente nas redes sociais. Beleza? Tamo junto!